Oi pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo. Hoje eu trago mais um Faça e Venda. E no vídeo eu preparei 3 sobremesas que vende bastante no calor. Eu fiz a sobremesa da felicidade, preparei tortinha de morango e pavê de abacaxi. E essas 3 sobremesas eu preparei com uma única base de custo baixo. Aqui no vídeo eu preparei só 3, mas você consegue fazer muito mais sobremesas com essa base. E sempre que eu trago um Faça e Venda, eu deixo o custo da minha receita e por quanto eu vendo. Então bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nada. Aqui eu vou começar com o creme, que é a base para todas as sobremesas. Aqui na minha panela, com o fogo desligado, eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou adicionar no leite condensado 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Na descrição do vídeo eu vou deixar todas as medidas por gramas também. E eu gosto de dissolver no leite condensado, que fica mais fácil, para ele ficar bem homogêneo. E aqui a função da farinha de trigo é um espessante, como o amido, só que qualquer creme feito com a farinha de trigo pode ser congelado, e com o amido não pode congelar. E dependendo da sobremesa que a gente faz, a gente já pode preparar uma grande produção e congelar. E como eu sempre falo aqui, para não dar gosto nem de amido e nem de farinha de trigo no recheio, é só você cozinhar bem. E aqui eu já misturei muito bem a farinha de trigo no leite condensado, até que fique assim, bem homogêneo. E agora eu vou adicionar 2 gemas, só que eu sempre passo a gema na peneira. E aqui eu deixo a gema escorrer sozinha. Eu não fico passando a colher e nem passando a peneira ali no cantinho do pote, tá? Porque senão pode puxar a pelinha da gema e dar gosto e cheiro de ovo no creme. E se você deixar o ovo em temperatura ambiente, escorre bem rapidinho. E, gente, não desperdice as claras, guarda, congela, porque agora chegando o fim do ano, tem muitas sobremesas que a gente pode preparar usando merengue suíço, então não desperdiça nada. Ali eu misturei as gemas com o restante dos ingredientes e agora eu vou adicionar 350 ml de leite, estou usando leite integral. Misturo um pouco e levo para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. E aqui, como é um creme que tem espessante, faça no fogo médio, porque senão corre o risco de talhar na hora que ele começar a borbulhar. E também é um creme claro, se você fizer no fogo muito alto, ele pode escurecer um pouco. E no vídeo eu vou mostrar 3 sobremesas, mas com esse creme você consegue fazer muitas sobremesas mesmo. E aqui eu tô preparando só uma base para mostrar para vocês, mas quando eu faço a minha produção de sobremesas, eu coloco naquela panela que mexe sozinha, já uma grande quantidade desse creme e só vou produzindo as receitas. Aqui começou a borbulhar, eu vou mexer esse creme por mais 5 minutos. Até que fique assim, bem consistente. Quando eu ergo a minha espátula, já tá caindo em blocos, não cai mais em fio. Vou transferir esse recheio para um recipiente, colocar um plástico em contato com o recheio. Vou deixar esfriar em temperatura ambiente, não coloque na geladeira, porque senão vai ficar muito firme e você não vai conseguir fazer a segunda etapa desse recheio. Enquanto o recheio esfria, eu vou fazer o pudim, que é o pudim de geladeira, algumas pessoas conhecem como flan, que acompanha a sobremesa da felicidade. Esse pudim você pode vender individual também. E aqui eu tenho um pacote e meio dessa gelatina sem sabor. E primeiro eu tenho que hidratar a gelatina, vou colocar água, coloco a olho mesmo, eu mexo, se precisar eu coloco mais um pouquinho.
E aqui, se você for fazer esse pudim individual para vender, um pacote de gelatina é o suficiente. Mas como eu vou usar na sobremesa da felicidade, eu gosto de colocar 1,5 pacote. Aqui eu já coloquei a água, já mexi bem, ela vai ficar assim bem firminha. Eu vou deixar ela um pouquinho de lado e vou já colocar no copo do liquidificador uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Gente, esse pudim é muito facinho, eu acho que todo mundo já sabe fazer esse pudim, mas como ele acompanha outra sobremesa, eu preciso mostrar aqui. E nesse pudim eu gosto de colocar 3 colheres de sopa de leite em pó. Eu estou usando o ninho, mas o leite em pó aqui é totalmente opcional. E vou colocar a mesma medida de leite integral da caixinha do leite condensado, que dá 350 ml de leite. E nesse pudim eu gosto de usar umas gotinhas de corante amarelo. Gosto muito do amarelo gema, mas eu não tinha, então eu coloquei o amarelo piscante. É só umas gotinhas mesmo para dar uma corzinha, porque esse pudim fica bem branquinho. Mas se você não tiver corante em casa, você pode colocar umas 2 colheres do caramelo do pudim, que também dá cor. Vou colocar para bater. Aqui é bem rapidinho, não precisa bater demais. Misturou, já está ótimo. Terminando de misturar, eu vou pegar a gelatina, que eu já deixei hidratada, e vou aquecer ela no micro-ondas por 15 segundos. Se você não tiver micro-ondas, você precisa fazer o derretimento em banho-maria. Até que fique assim bem derretida, e como eu aqueci, ela ficou morna, eu já misturei ela um pouquinho para ela esfriar e eu colocar no liquidificador. E é só colocar toda a gelatina no liquidificador e deixar misturar. Pudim já pronto, ou como algumas pessoas conhecem, flan. Para esses pudins, eu vou usar essa forminha aqui, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Tem pote de pudim assim menorzinho, esse daqui é menor. Aí você vai adaptando conforme o pote que você conseguir para fazer a sobremesa da felicidade. E aqui o meu caramelo já está pronto, já tem receita aqui no canal. Na descrição eu vou deixar a quantidade que eu usei para essa quantidade de pudim e também o link de como eu preparo. E aqui, como eu não vou vender o pudim direto no potinho, eu vou untar as forminhas com um pouquinho de desmoldante. Se você não tiver desmoldante, você pode passar óleo, e eu passo e eu tiro o excesso de desmoldante. Com o óleo é a mesma coisa. E, gente, unta bem para depois soltar facinho em cima da sobremesa. E aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de calda em cada potinho. Se você quiser pesar, padronizar, deixar tudo do mesmo jeitinho, dá 25 gramas de calda. Eu vou colocar o pudim em todos os potinhos. Colocando o pudim, é só levar para a geladeira até firmar. E ali, gente, eu não deixo muito cheio, porque senão não cabe depois o meu pote. E esse pudim rende 10 unidades. E como eu falei para vocês, vocês podem vender só o pudim também. Eu tampo e levo para a geladeira. Eu gosto sempre de fazer de um dia para o outro, para ele ficar bem firminho. E aqui o meu creme já esfriou totalmente. Eu vou retirar o plástico. Eu vou amolecer o creme. Lembrando que eu deixei esfriar em temperatura ambiente para ficar mais fácil esse processo. E vou colocar no creme 150 ml de chantilly batido. Deixei o chantilly bem firminho. E uma dica aqui, pessoal, usem um chantilly de boa qualidade para o seu creme ficar bem saboroso. Colocando o chantilly, é só misturar tudo muito bem até que fique bem homogêneo. Esse creme fica muito suave. Até que fique assim, o creme já está pronto. E para a montagem do pavê e da tortinha de morango, eu vou usar essa bolacha tipo maisena e eu compro a que tiver mais em conta.
Para o pavê, eu vou usar essas forminhas, eu vou deixar a medida dela na descrição, é quadradinha, dá para usar para bolo também essa forminha. E essas forminhas têm de vários tamanhos, vários modelos. E aqui eu tenho um abacaxi picado e cozido, eu não uso miolinho, eu tiro. E nesse potinho eu tenho 80 ml de leite, só para umedecer a bolacha. Leite puro, sem nada. E para fazer a montagem, eu já fiz um fundinho ali no pote, para ser tipo uma colinha. Vou passando a bolacha no leite e vou montando dentro do potinho. Então, primeiro eu passo um pouquinho de recheio para ser uma colinha, coloco uma camada de bolacha, vou colocar uma quantidade de creme, aqui eu aumento um pouquinho, vou colocar um pouco de abacaxi. Coloco mais uma camadinha de bolacha e vou dando umas apertadinhas para o abacaxi misturar com o creme. E faço mais uma camada de creme e finalizo com o abacaxi. E aqui o pavê você pode fazer com vários sabores de frutas, ou até mesmo sem fruta, só o creme mesmo. E o pavê fica até feinho perto das outras sobremesas, mas vende bem também. E pro creme ficar bem lisinho antes de finalizar, eu não sei vocês, mas eu me incomodo com as marquinhas de colher. Eu passo a espátula tentando deixar bem lisinho. Se não te incomodar, ok, é só você colocar o abacaxi por cima para finalizar. Pavê já pronto, e essa base que eu preparei rende 7 pavê desse jeitinho que eu fiz. Aqueles 2 da pontinha ali, gente, era para eu ter colocado coco no creme. Eu esqueci, então eu coloquei coco só por cima. Agora, partindo para a montagem da tortinha, aqui eu tenho 200 gramas dessa bolacha tipo maisena. Se você não tiver como pesar, dá 1,5 pacote. E vou usar 3 colheres de sopa bem cheinhas de margarina. Sem sal, e eu gosto muito da Doriana, porque ela tem 80% de lipídio e o sabor dela também é gostoso. Aqueci a margarina e agora é só colocar na bolacha. E é só misturar muito bem. Aqui eu tenho meus potinhos que eu vou preparar a tortinha. E eu vou colocar 2 colheres de sopa em cada pote, que dá equivalente 28 gramas. Se você quiser pesar, é bom para padronizar. E eu vou deixar a medida desse potinho na descrição. Terminando de distribuir a bolacha em todos os potinhos, eu venho apertando com o próprio potinho, para ela ficar bem prensada. E aqui, gente, eu preparei um creme para cada sobremesa. Então, uma base do creme com um leite condensado, os demais ingredientes, vai me render aqui 12 unidades de tortinha. Só que eu preparei só 10, porque eu não tinha mais morango. Terminando a base, é só distribuir o creme. Não coloca muito, porque para finalizar essa tortinha, eu ainda vou colocar o morango e gelatina por cima. Terminando de distribuir, aí eu venho ajeitando com a colher. E para finalizar, eu vou colocar morangos. E, gente, eu gosto sempre de colocar um morango inteiro com um talinho, mas como eu tinha pouco, ali alguns eu tive que fazer diferente. E aqui eu tenho uma gelatina no sabor morango. Eu fiz ela do mesmo jeitinho que pede lá o fabricante, só que eu coloquei 100 ml de água quente e 100 ml de água fria, para ela ficar mais consistente. E é só colocar por cima da tortinha. E, gente, uma outra sobremesa bem fácil de preparar e de custo baixo, que também vende muito, é a gelatina colorida no potinho. Eu não trouxe ela nesse vídeo, porque eu acho ela muito fácil de preparar. Mas se alguém aqui não souber, deixa nos comentários que eu trago no próximo vídeo, porque eu quero trazer também as de chocolate, só que assim, com frutas, no calor vende mais. Mas sempre tem aquele dia mais friozinho, aí a gente aproveita e faz as sobremesas com chocolate.
tortinha já pronta e é muito fácil de preparar. Agora eu vou tampar. Aqui eu tô mostrando para vocês não esquecerem de colocar a etiqueta, principalmente com validade. E a validade dessa tortinha é de apenas 2 dias em refrigeração. E eu acho que eu não falei a validade do pavê, né? Como o pavê, a fruta tá cozida, eu dou a validade de 5 dias em refrigeração. E aqui leva para a geladeira as tortinhas só para firmar a gelatina. Firmando, já está pronta para vender. E para a sobremesa da felicidade, eu vou usar esse copo bolha. Ele tem 240 ml de capacidade. Mas você pode fazer maior ou menor, o tamanho da sua preferência. E também não precisa finalizar com pudim, você pode finalizar com uma ganache. Só que com o pudim tem mais saída por aqui, mas cada um tem o seu público. Ou então você pode intercalar, nos dias mais friozinhos você coloca a ganache. E para fazer a montagem eu passo primeiro um pouquinho de creme para ser uma colinha, mas é só um pouquinho mesmo. Para morango, eu coloco o morango principalmente ali na lateral do pote. Esses mais inteirinhos eu coloco na lateral do pote. E os picadinhos eu coloco no meio. E, gente, para essa sobremesa é muito importante deixar vedado, bem vedado com creme, para quando a gente colocar o pudim não descer a calda. Assim, não vai interferir em nada no sabor, até porque quando o cliente for comer, vai misturar tudo ali. Só que no visual, às vezes, não fica legal. E uma outra dica, eu sempre deixo para virar o pudim na hora que o cliente vai pegar a sobremesa. Na vitrine, eu deixo já 2 montadinhos, um de uva e um de morango. Mas para não correr o risco da caldinha descer, é sempre bom você colocar o pudim na hora, para o cliente ver ali todo o visual bem caprichado. Mas se você deixar bem vedado, pode deixar a sobremesa montada. Já coloquei os morangos no potinho e agora eu vou colocar o creme por cima. Dá mais ou menos 65 gramas de morango para cada potinho. E é só espalhar tudo muito bem com a ajuda da colher. E uma base do creme que eu preparei, que é um leite condensado e os demais ingredientes. Para essa sobremesa da felicidade rende 6 potes. E essa base você consegue fazer torta holandesa também no potinho, já tem receita aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. E dá para fazer também tortinha de recheio duplo. Você coloca uma camada desse creme e faz de mousse também, fica bem gostoso. E várias outras sobremesas. Terminando de colocar o recheio, agora eu vou colocar o pudim. E, gente, eu não gosto de passar a faca do lado do pudim, porque senão ele fica marcadinho. Eu gosto que ele fique bem lisinho para o visual ficar mais bonito. Mas é tudo uma questão de gosto. Aí, como eu passei o desmoldante, eu venho só puxando o pudim com um garfo, soltando ele da lateral. Essa parte ali é onde fica a marquinha, no pudim não tem problema, que ele vai ficar virado para a sobremesa. E se você passar bem o desmoldante ou o óleo, ele já solta bem facinho, nem precisa dar essas puxadinhas. E para essa sobremesa, a gente vai usar só 6 pudim e a receita deu 10, aí eu vendo o pudim separado, somente o pudim. Soltando o pudim, é só colocar em cima da sobremesa. Aqui saiu um pouquinho da câmera, mas eu vou mostrar certinho na sobremesa de uva. E a montagem da sobremesa de uva é a mesma coisa. Eu fiz um fundinho com creme, tipo uma colinha. Vou colocando a uva, você pode colocar assim em pé ou deitado. De pé fica mais chamativo, mas gasta mais uva. Deitado, gasta menos uva. Aqui dá em média 100 gramas de uva para cada potinho. A uva e o morango eu já higienizei e eu gosto sempre de lavar o morango com os talinhos verdes, eu deixo ele de molho, e a uva a mesma coisa, eu não tiro ela do talinho. Eu lavo e depois eu deixo ela bem sequinha. E aqui é uva sem semente, tá? É sempre bom você usar sem semente. E agora é só cobrir com creme e deixar bem vedadinho também.
E essas sobremesas eu não vendo por peso, eu vendo por unidade do potinho. E ali eu já soltei o pudim e é só virar na sobremesa. Coloco todo o caramelo por cima. E aqui eu coloquei certinho na frente da câmera, mas não focou para ajudar. E a validade dessa sobremesa eu dou de 2 dias a partir do dia que eu fiz a montagem. Se você pega o morango mais firminho, é melhor ainda. E tá aí a nossa sobremesa montada. Aqui eu já deixei tudo montadinho só para mostrar para vocês, mas eu gosto de virar o pudim na hora. Mas aqui o pudim é opcional, você pode finalizar com ganache ou com chantilly e frutas por cima. Se você finalizar com ganache, fica bombom no pote. E como eu sempre falo para vocês, sobremesas assim, bolo gelado, bolo no pote, fatias, eu gosto sempre de estar mudando, eu não faço sempre as mesmas coisas para assim o cliente não enjoar. Aqui eu preparei 3 sobremesas, mas eu gosto sempre de preparar uma de cada para mandar para o restaurante. Ou então, quando eu pego encomendas fechadas, que eu já falei para vocês, que eu mando para um restaurante e também vendo em uma empresa, as encomendas fechadas eu já passo de bastante sabores porque já estão todas vendidas. E aqui é o caso que eu falei para vocês da caldinha descer. Aqui é só visual mesmo, mas a caldinha pode descer demais e ficar sem caldinha no pudim. E se veda direitinho o pote, ela não desce. E agora eu vou passar os valores para vocês. O pudim com potinho, o que eu tirei para colocar em cima da sobremesa, sai para mim por R$ 2,21. Então, eu vendo ele por R$ 5,00, só o pudim. Essa sobremesa da felicidade eu vendo a R$ 10,00, mas lá no aplicativo coloca para eu vender por R$ 8,50, mas eu gosto de arredondar. Mas, gente, faça sempre os seus cálculos, é necessário, porque mesmo estando na mesma região, muda muito os valores. E assim, eu fico muito atrás de promoção. Eu compro leite condensado, creme de leite só na promoção. Então, isso sai mais em conta para mim. E que nem o morango tá barato, eu faço a sobremesa só de morango. Ou então a uva tá em conta, eu vou fazer só de uva. O pavê de abacaxi eu vendo a R$ 7,00 e quando o abacaxi tá caro, eu não faço. E a tortinha de morango eu vendo a R$ 6,00 e é a mesma coisa. O morango tá caro, eu pulo, faço outro, faço a torta holandesa. E, gente, eu quero trazer mais sobremesas assim no potinho, que vende muito no verão e de custo baixo. Então, deixa aqui nos comentários para mim se vocês gostaram do vídeo de hoje e sugestões aí de sabores para eu trazer nos próximos vídeos. E o fim do ano tá chegando, eu quero trazer receitas de tortas grandes, também de fácil venda, para lucrar bastante. Então, deixa aqui nos comentários também sugestões para mim. E é isso, pessoal, eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, participem do meu grupo no Facebook e também me sigam no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!